A gente orar, eu já queria que você fosse abrindo aí a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 10, Atos capítulo 10, versículo 36 a 38, Atos capítulo 10, versículo 36 a 38, eu acho que eu estou com o meu controlinho aqui, né? Deixa eu ver se vai, só dá um clique para mim, irmão, fazendo um favor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti agora, Deus, esta mensagem, Senhor, o que nós vamos falar aqui nesta tarde, nesta noite. Que Teu Espírito Santo fale conosco a Tua vontade, Senhor. Sabemos que muitas vezes são muitas vozes que podemos ouvir, mas que neste momento a gente possa focar na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Quem está com a Bíblia aí, ou se você quer ler com a gente aqui no telão, aqui está na NVI, tá? Nova Versão Internacional. Vamos lá? Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Esse capítulo 10 do livro de Atos, irmãos, vai relatar milagres que o apóstolo Pedro participou, primeiro com Enéas, mas Jesus ele não se encaixa naquilo que nós pensamos sobre ele. Então esse versículo que nós lemos é Pedro falando algumas coisas para as pessoas ali que estavam perguntando, talvez pensando, questionando sobre esse Jesus, né, que não se encaixa em nossa mente. Então Pedro lhe dá essas respostas. Então esse foi o dia que Pedro realmente compreendeu que o Jesus que ele poderia ter acreditado até aquele tempo, até aquela altura, não era o Deus realmente que deveria fazer parte da sua vida dali para frente. Então, a partir desse dia, a partir desse capítulo de Atos capítulo 10, Jesus realmente foi apresentado a Pedro como aquele Deus que não se encaixa na nossa mente. Então foi nesse dia também que os discípulos descobriram que a graça de Deus, ela é muito maior do que uma linhagem que vem lá de Adão, que vem lá de Abraão. Os discípulos perceberam a partir de Atos 10 sobre esse Deus. Foi nesse dia também que os discípulos descobriram que a graça é maior que um sobrenome. Amém, queridos? A graça de Deus, ela é maior do que tudo isso. Então o capítulo 10 de Atos trata de uma das mais importantes conversões da história. Ali nós vamos ver sobre o maior milagre que existe no mundo. O maior milagre, queridos, não é uma pessoa ser curada de um cancro. O maior milagre não é uma pessoa ser curada da doença mais terrível desse mundo. O maior milagre ainda continua sendo a salvação em Jesus Cristo. Então no capítulo 9 de Atos, antes desse, a gente vê ali a conversão de um perseguidor implacável. Quem foi? Paulo. E no capítulo 10 agora a gente vê a conversão de um homem totalmente diferente de Paulo. Era um homem impiedoso, seu nome era Cornélio. E no capítulo 9 também, antes, a gente viu um grande milagre de um paralítico andando, caminhando, milagres abençoados. E o milagre ainda maior, a de Dorcas, né? Uma mulher ressuscitou. Mas no capítulo 10, a gente vê o maior de todos os milagres, que é a conversão de um homem, de uma mulher, a Jesus Cristo. Esse é o maior milagre de todos os tempos, de todas as eras. Então o Pedro, que havia participado desses milagres, agora ele estava titubeando quando era para falar sobre salvação na casa de Cornélio. E muitas vezes nós somos assim, né, irmãos? Muitas vezes nós queremos um Jesus que faça muitos milagres em nossas vidas. Nós até amamos contar para as pessoas os milagres que Jesus faz em nossas vidas, na vida das pessoas. Mas quando Jesus vai salvar alguém que é diferente de nós, muitas vezes nós olhamos assim: será, Deus, que aquela pessoa é salva? Será que realmente aquela pessoa foi salva? Ela tem um jeito diferente, ela não usa as mesmas roupas que eu uso,
ela não fala da mesma forma que eu falo. Mas queridos, a gente tem que aprender isso. A salvação pertence apenas a Jesus Cristo, e é do jeito dele, amém, queridos? Então o Pedro estava titubeando nesse capítulo 10. Deus vai salvar agora um gentio? Como assim? Deus não era para vir para os judeus? Deus não escolheu apenas o povo de Israel? É como se Jesus falasse: ah, Pedro, você ainda não sabe de nada. Aqueles 3 anos que passamos juntos no ministério, realmente eu vim primeiramente para os judeus, mas agora você vai compreender, Pedro, que a minha salvação vai se estender a toda a terra, porque Pedro ainda achava que o milagre era oriundo de uma raça, mas a salvação, o milagre da salvação não é por causa da raça, irmãos, é por causa de Jesus Cristo. Tudo é por causa dele, para ele, tudo foi feito para ele, não para nós. Então esse dia foi um dia de tão grande salvação, irmãos. O que nós lemos aqui foi só Pedro falando do que tinha acontecido. Irmãos, quando os joelhos de Cornélio e da sua família se dobraram a Jesus Cristo, mesmo eles nunca terem sido circuncidados. Pedro era circuncidado, os discípulos eram circuncidados, mas agora a salvação de Jesus está chegando sem a circuncisão. Consegue imaginar a cabeça de Pedro? Como assim? Mesmo essa família então de Cornélio, agora mesmo sem guardar o sábado, não guardam mais o sábado, porque a salvação é em Jesus. Essa família também não observavam as regras da Torá. A Bíblia diz que Cornélio era um homem muito piedoso, temente a Deus, dava suas esmolas, abençoava as pessoas. Mas agora Pedro estava começando a compreender que a salvação não é por causa de uma linhagem, mas é por causa dele, tudo por causa dele. E nesse dia então caiu a ficha desse rapaz. Judaísmo, para quem pratica ainda, para eles pode ser até uma bênção, irmãos. Mas nós temos que compreender que sistema nenhum sistema religioso pode salvar. Apenas Jesus Cristo. E Pedro então achava que sabia de tudo. Nós muitas vezes achamos que sabemos de tudo, até sobre salvação. Mas Deus, Ele quer salvar até a prostituta que está lá agora, fazendo as suas coisas ali. E se ela entrasse aqui agora e recebesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a salvação é dele. E se essa mulher se arrepender, ou pode ser até homem, irmãos, que faça as coisas muito erradas, a graça ela é escandalosa mesmo. A graça é escandalosa mesmo. A graça ela alcança até o mais pecador do mundo inteiro, porque a graça é escandalosa. Então, um dia, Deus mandou Pedro para a casa de Cornélio. E foi lá que Pedro entendeu que a graça de Deus era muito maior do que ele imaginava. Veja, irmãos, foi depois de 3 anos com Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e depois Pedro foi fazer o seu ministério, mas ele ainda não tinha entendido. Mas foi na casa de Cornélio que a graça do Senhor foi muito mais além do que ele pensava. Foi na casa de Cornélio que ele percebeu que a graça do Senhor era escandalosa. Então hoje, irmãos, nós vamos falar sobre esse Jesus Cristo que não se encaixa na nossa mente. Eu não sei se você já pesquisou, já estudou muito teologia sobre Jesus Cristo. E muitas vezes nós queremos colocar Jesus dentro de uma caixa e deixar ele ali e achar que ele vai fazer as coisas do jeito que a gente pensa. Mas este Deus, Jesus, o Deus que não se encaixa, ele não se encaixa na nossa mente, queridos. Esse Deus, ele não cabe na nossa teologia. Ele não se encaixa na nossa teologia, por mais que a gente estude, por mais que a gente se debruce, estudar, a gente não vai compreender nem 5%, eu acho, de quem é Jesus Cristo. Você lembra quando Paulo disse: quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente de Deus? Esse Deus então ele não se encaixa numa cultura. Quantas pessoas que você já conversou aqui em Portugal, que elas querem colocar Jesus Cristo dentro de uma cultura? Não, Jesus Cristo, ele é de uma cultura europeia. Coitados.
Jesus Cristo, ele não se encaixa no intelecto humano. Irmãos, o que nós fazemos, teologia, é estudo sobre a divindade, amém? Deus, logia, estudo sobre Deus, mas é um estudo do ser humano sobre Deus. Mas quem é Deus? É Jesus Cristo, o Deus que não se encaixa no nosso intelecto. É esse Deus que não cabe numa caixinha, é o Deus que não cabe no sistema deste mundo. Se você sair pelas ruas aqui agora de olhão e perguntar para 10, 15, 20 pessoas, quem é Jesus Cristo para você? Muitos vão dizer um profeta, outros vão falar, um cara que fez coisas boas aí. É o pessoal que os crentes adoram, né? Ninguém vai ter a resposta concreta sobre Jesus. Que Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o ancião de dias, Ele é tudo, porque dele e por Ele foram feitas todas as coisas. O Jesus Cristo então da Bíblia não cabe naquilo que nós pensamos sobre Ele. Então o primeiro ponto para esta noite, irmãos, Jesus é o Deus que não se encaixa em nossa teologia. Quando olhamos para a vida de Jesus, irmãos, percebemos que Ele não coube em alguns lugares. Quando você começa a ler a palavra de Deus na sua casa, você percebe que Jesus não conseguiu se encaixar em alguns lugares, em algumas situações. Em Lucas capítulo 7, versículo 36, conta uma história. Ali conta a história do Simão, o fariseu, que tinha convidado Jesus para estar em tua casa. Vocês lembram que é o que pregou esses dias sobre adoração aqui? E ali apareceu uma mulher pecadora, que não é Maria Madalena, amém, irmãos? Teve um equívoco aquele dia, mas amém. Não é Maria Madalena, porque a Bíblia não fala que foi ela, mas a questão é que a Bíblia fala que era uma mulher pecadora. E se você começar a imaginar, Simão tinha convidado Jesus para jantar lá, amém, queridos? Foi Jesus o convidado ali. Só que de repente, essa mulher pecadora chegou ali aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela derramou ali o unguento, né, um vaso de alabastro sobre os pés de Jesus, e depois enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. A Bíblia diz que o fariseu, o Simão, olhou para Jesus, né, e dentro dos seus pensamentos, esse homem, se fosse realmente um profeta, se ele fosse realmente de verdade, se ele fosse um fariseu como eu, jamais deixaria essa mulher beijar os pés dele, jamais deixaria essa mulher aí, prostituta, enfim, não sei o que ela era, provavelmente era, mas beijar os pés de um rabino. Irmãos, Jesus não se encaixa na nossa teologia. Jesus não se importou com o status. Você consegue imaginar agora se chegasse uma mulher aqui de olhão que você conhece, que sai todos os dias com 10, 15 homens, e de repente ela viesse aqui e se prostrasse aqui para fazer isso em mim? Isso porque nós estamos 2000 anos à frente dessa situação, irmãos. Agora você consegue voltar no tempo? Jesus ali comendo com as pessoas, e uma mulher pecadora entrasse ali e fizesse essa cena? Como é que você reagiria, irmão? Pense numa mulher pecadora mesmo. Enfim, todos nós somos, mas essa era a questão da época. Jesus não vai se encaixar na nossa teologia, igreja. Jesus não vai se encaixar. Uma mulher talvez então beijou os pés desse homem, talvez não, ela beijou dentro de uma casa de um fariseu. No versículo 39 de Lucas 7, a Bíblia disse algo interessante. A Bíblia diz que o homem falava consigo mesmo. Irmãos, não tente esconder nada de Jesus. Amém, queridos? Não tente esconder nada de Jesus. Os nossos pensamentos, todos Jesus sabe. Tanto que Jesus repreendeu na hora Simão, o fariseu, e abençoou aquela mulher. Jesus, então, não coube naquela casa. Jesus não coube naquela cena, naquele jantar, e muitas vezes nós somos assim. Chamamos às vezes Jesus para nossa casa, mas muitas vezes Jesus não cabe ali, por causa da nossa teologia, por causa daquilo que nós acreditamos. Jesus não coube naquela casa, mas Jesus coube na adoração de uma mulher pecadora.
Jesus coube na adoração extravagante de uma mulher considerada pelas pessoas muito pecadora. Jesus coube na adoração de uma pessoa diferente. Mas por que Jesus aceitou então aquela adoração? Porque só Ele é quem conhece o coração das pessoas. Só Jesus conhece o seu coração. É por isso que Ele recebeu aquela adoração e não recebeu aquele convite, aquele jantar do fariseu. Por isso então que Jesus não cabe dentro daquilo que nós pensamos ou falamos sobre Ele. Glória a Deus, queridos. A gente pode falar sobre Jesus, podemos pregar sobre Jesus, falar muitas coisas lindas, maravilhosas sobre Jesus Cristo, mas muitas vezes Ele não vai caber ali dentro, porque a nossa teologia é de um nível muito baixo em relação a quem Ele é. Jesus também não se encaixa integralmente nas nossas reflexões. Paulo disse: quem conheceu a mente do Senhor? Está lá em Romanos 11:34. Quem conheceu a mente do Senhor? Sabe, igreja, Jesus ele não coube na religião. Sabe por quê? Porque Ele perdoava pecadores. E a religião, muitas vezes ela ensina que os pecadores devem ser punidos. A religião muitas vezes ensina que aquele não deve ser tão aceito assim na igreja, que aquele não deve receber o perdão que ela recebeu. Então Jesus não coube na religião, porque Ele perdoava pecadores. Jesus não coube no templo, porque não aceitava os vendilhões do templo. Jesus não coube na sinagoga, porque no texto de Isaías, Jesus leu lá Isaías 4:18, o texto de Isaías relatado por Lucas 4:18, Jesus leu ali e aplicou a si mesmo. Jesus não coube em Gadara. Vocês lembram da história de Gadara, irmãos? Sabe por que Jesus não coube lá naquela cidade? Porque os porcos eram mais importantes que a salvação de uma pessoa. Jesus não coube em Nazaré, porque o expulsaram de lá, e ainda até queriam jogar Jesus de cima de uma montanha. Jesus não coube na teologia judaica, porque Ele sempre se comportou como quem está acima das regras. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, irmãos. As regras que nós temos na nossa casa, você com seus filhos, tem regras que são para eles, mas não para vocês. O dormir em certo horário, essa regra não vale para os pais, vale para eles. Essa regra talvez de comer de determinada forma, determinado horário, é legal, às vezes a gente até fazer juntos. Mas se a gente quer comer alguma coisa no nosso quarto na hora de dormir, essa regra não vale para eles, não vale para nós, só vale para eles. Eles não podem comer no quarto a hora que eles quiserem, enfim. Mas tem muita gente pegando essa questão de regras e querendo aplicar para Jesus Cristo. Não vai funcionar, porque Jesus é o Rei da Glória, amém, queridos? Não, porque Jesus ele também não fez assim, ele não cumpriu lá os 600 e poucos mandamentos. Irmãos, Deus ele não precisa cumprir as regras que foram feitas para as pessoas. As regras de Deus é para as pessoas, não para Ele cumprir. E mesmo assim Ele cumpriu tudo o que foi falado sobre Ele como Messias. Ele cumpriu tudo, porque Jesus é o dono do mundo, igreja. Jesus ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é quem criou as leis morais e cerimoniais para os homens, não para Ele. Jesus está acima de qualquer coisa. Nós não podemos colocar regras para Jesus. Mas se eu fosse Jesus, eu não salvaria aquela pessoa, porque olha, ela faz umas coisas que eu não faço. Mas você faz outras coisas que ela não faz. Então, Jesus não está na mesa para debate, amém, queridos? Nós não podemos colocar Cristo numa mesa da parte científica e ficar examinando. Mas Jesus, não vai dar certo. Ele é o Criador de tudo. O segundo ponto, irmãos, é que Jesus é o Deus que não se encaixa na vida dos religiosos. 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 8, Pedro disse: por isso também na Escritura se contém: eis que coloco em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido.
E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Pedro pegou muito forte aqui. Ele chama Jesus da pedra de esquina, da pedra angular. A pedra de esquina, queridos, era uma pedra que ela ficava mais ou menos no ângulo de 90 graus. E ela servia para toda a construção futura que ia existir naquele sítio lá em Israel, para as futuras construções. Então os pedreiros da época, enfim, os construtores, eles colocavam essa pedra de esquina. Ela tinha que ser perfeita, porque a construção que viria mais adiante dependia de toda aquela pedra que foi colocada ali pelo construtor. Você consegue entender a analogia que Pedro estava fazendo aqui? A pedra perfeita é Jesus Cristo, para uma construção que viria no futuro, que é a igreja dele, vivendo com ele eternamente, queridos. Pedro estava falando: construtores, tomem cuidado com a pedra de esquina, porque a mesma pedra que pode salvar, se vocês tropeçarem nela, vocês vão morrer eternamente. Vocês não vão viver essa construção eterna. Tomem cuidado, Pedro estava falando. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram foi a principal pedra de esquina, a pedra angular. Então, irmãos, naquela época não existia concreto como nós temos hoje. Não existia naquela altura argamassa como nós temos hoje. Então era somente essa amarração que era colocada ali pelo construtor para uma futura construção. E essa era a pedra chamada também de pedra angular. E essa pedra precisava ser perfeita. É por isso que eu e você não podemos salvar ninguém, irmãos. Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. Olha para a pessoa mais perfeita aqui da igreja. É a Jéssica. Ninguém de nós, irmãos, podemos salvar ninguém. A pedra tinha que ser perfeita. E essa pedra é Jesus Cristo. Não podia nem ser Pedro. Pedro mesmo falando sobre a pedra, e ainda tem gente, século 21, que acredita que a pedra era o Pedro. Não, Pedro falou: não sou eu sou imperfeito. Se vocês construírem uma base sobre mim, uma base cristã sobre mim, vai dar errado, vai dar problema no futuro, porque a pedra tem que ser perfeita e eu não sou. É Jesus Cristo, o Rei da Glória. É Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então Pedro chamou Jesus de pedra principal de esquina. Pedro estava dizendo ali, irmãos, que Jesus é a pedra perfeita. Pedro estava dizendo ali que Jesus é a pedra que nos dá um novo rumo para a vida. Sabe a construção de vida que você sempre sonhou ter até o final da sua vida? Ela só pode ser vivida em Jesus Cristo. Se você colocar Ele como pedra angular da sua vida, a construção que virá será perfeita. Pedro estava dizendo ali que Jesus é a pedra fundamental para a construção da nossa vida. Queridos de Deus, eu lembro uma vez que o pastor Davi contando sobre pregações de casamento, eu lembro que ele falou uma vez, é por isso que é importante, mas como eu gosto de assistir os casamentos, ele falou: queridos, teve um casamento que eu fui, que os noivos entraram, e antes dos noivos entrarem, ele disse, entrou uma criança com uma placa: Jesus é o principal convidado dessa celebração. E o pastor Davi contou que ele nunca sentiu algo tão cheio da presença de Deus naquele casamento, porque Jesus foi o primeiro convidado da festa, o primeiro convidado da celebração. E quando nós fazemos isso, queridos, a vida perfeita que tanto queremos, a gente consegue, não por causa de nós, por causa dele. Amém, queridos? Então Pedro disse que os construtores também rejeitaram essa pedra. Quem eram os construtores que rejeitaram, irmãos? Os fariseus, os saduceus. Jesus, não, esse Messias não. Esse não é o Messias que nós estamos esperando. O Messias que nós, fariseus, descendentes de Abraão, esperamos, é um que virá e vai aniquilar Roma.
vai acabar com tudo, vai exercer um poder político aqui. Estavam totalmente equivocados. Então Pedro falou para ele: olha, vocês são rebeldes, e vocês serão destruídos espiritualmente, porque a mesma pedra que faz alavancar alguém para uma vida perfeita, é a mesma que vai fazer tropeçar. E quantos estão tropeçando? Olhemos para a guerra, para as guerras aí. Se a gente for aprofundar cada discussão sobre a guerra, as guerras que existem no mundo, principalmente em relação a Israel, você vai ver que o ódio das pessoas, o ódio gratuito, não é sobre Israel, é sobre Deus. Pode discutir com as pessoas, pode conversar, pode filosofar, pode fazer uma reflexão ali. As pessoas não odeiam Israel por odiar Israel, é porque o Deus de Israel é odiado pelas nações. Mas tem uma notícia boa disso, queridos. Isso tem que acontecer. Amém, queridos? Para Jesus Cristo voltar, esse ódio gratuito, ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer. Eu sei que são dias difíceis, complicados, mas ele precisa acontecer. E esse ângulo, então, a pedra de esquina, irmãos, ela não vai bater com a perspectiva de algumas pessoas, porque essa pedra ela é perfeita. Essa pedra de esquina ela é perfeita. Então às vezes nós tentamos construir a nossa vida do nosso jeito, mas quando nós olhamos para a pedra de esquina, a gente pensa, não está certo. Então os fariseus, eles pensavam isso, estamos fazendo certo. Mas quando eles olhavam para Jesus, em vez de eles se dobrarem perante Jesus, eles tinham mais raiva, mais ódio. É por isso que eles queriam matar Jesus Cristo. E é isso que acontece no mundo hoje. As pessoas que não têm Jesus Cristo, elas quando olham para essa pedra, elas não querem se dobrar, elas querem odiar. Jesus disse: olhem os campos, o jeito que está. O ângulo da pedra, então, irmãos, ela não bate com aquilo que o ser humano pensa sobre Jesus. Aleluia, glória a Deus. O ângulo, queridos, não vai bater. Olhe sempre para a pedra. É um princípio para nós. Quando você achar que a sua vida está andando de uma certa forma, olhe para a pedra angular. Jesus é a pedra. Pedro ainda disse então que esta pedra era uma pedra de tropeço para quem não cresce. Irmãos, isso é um princípio muito importante. Jesus, o mesmo que salva, pode ser a mesma pedra de tropeço para nós. Olha o perigo que estamos a correr. E graças a Deus por você, amém, queridos? Que você já entregou sua vida para Jesus. Mas alerte as pessoas que te cercam. Alerte as pessoas que convivem com você, até as pessoas que estão no Brasil. Cuidado. O pessoal pode fazer o que quiser da sua vida, amém, queridos? Ninguém é dono de ninguém. Mas a mesma pedra que salva é a mesma pedra que faz você tropeçar. Pedro estava citando o Salmo 118 quando ele disse isso, irmãos. Olha que o Salmo 118, versículo 20 diz: esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha o que o salmista já tinha dito, irmãos. A mesma pedra que você adora e que você acha maravilhoso, foi por Deus é quem fez isso, para Ele mesmo ser a pedra de tropeço para os outros. Mas para nós que cremos em Jesus, Jesus é o novo ângulo para a nossa vida, queridos. Para você que crê em Jesus Cristo, essa pedra é um novo ângulo para a sua história. Essa pedra angular, ela dá um novo rumo para a nossa vida. Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, querido. Coloca isso dentro do teu coração, todos os dias que você acordar. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu não serei confundido, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Jesus é a pedra angular que dá o início na vida em abundância que Ele mesmo oferece. O mundo, irmãos, está caminhando para um lado, mas o ângulo de Jesus está caminhando para outro.
O mundo prega que você deve odiar as pessoas, mas a Bíblia, a palavra, Jesus é a própria palavra, amém, queridos? Ele é a própria palavra. Ele nos diz que nós devemos amar as pessoas. O mundo diz que o ângulo correto a se seguir é o caminho de não querer mais as coisas de Deus. Por que ir na igreja? O porquê fazer isso? Não precisa. Mas Jesus, a própria palavra, diz que o caminho correto é estar sempre na casa do Senhor. O mundo quer que você caminhe para o abismo. O que mais o mundo deseja é que você vá para o abismo. Mas o novo ângulo de Jesus encaminha você para o céu. E como é triste, irmãos, quando as pessoas caem na cilada do diabo, como a pastora Jéssica pregou aqui na quinta-feira, sobre as guerras espirituais que enfrentamos. O diabo, irmãos, ele é tão estrategista, e ele não tem pressa em dizimar as pessoas, porque ele sabe o nosso ponto fraco. É por isso que a Bíblia diz: estejam sempre alertas, porque uma brecha, se o diabo conseguir entrar, ele vai tentar levar você para o abismo. Mas Jesus, ele é o novo ângulo para a nossa vida, glória a Deus. E o último ponto, irmãos, é que Jesus é o Deus que não se encaixa no reino deste mundo. Então ele não se encaixa na teologia, ele não se encaixa também na religião, foi isso que eu coloquei, né, irmãos, é isso? Na vida dos religiosos, é isso mesmo? E agora também ele não se encaixa no reino deste mundo. Queridos, certa vez, Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, ele foi rei da Babilônia, amém, queridos? Mais ou menos 530 anos antes de Cristo vir à terra. E lá em Daniel capítulo 2, esse Nabucodonosor, olha que nome bonito, né? Ele teve alguns sonhos. Ele teve ali alguns sonhos e não conseguia interpretar. Nem ele conseguia interpretar, nem os seus sábios, né, daquele reino não conseguiam interpretar os seus sonhos. E ele ficou perturbado por causa desses sonhos. Tão perturbado, ficou bravo com o pessoal lá, que não conseguiu interpretar esse sonho. E depois ele ficou sabendo que Daniel, ele conseguia, porque ele tinha o Deus, o verdadeiro sobre sua vida. Então ele mandou chamar Daniel ali para desvendar esses sonhos. Então Daniel veio, ele desvendou e interpretou o sonho do rei. Está lá em Daniel capítulo 2, versículo 31. Então, na presença do rei, Daniel contou ao rei que o sonho que ele teve era uma interpretação de uma estátua, que ninguém conseguia interpretar, e a gente vai ver isso aqui agora. Eu não sei se eu vou ler, vocês querem que eu leia, irmãos? É rapidinho, são 5 versículos, para a gente entender. É Daniel 2, 31 a 35, diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência terrível, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como propaganda das eiras dos estios, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Amém, queridos? Isso é uma interpretação de Daniel, ele contou ali, escatológica. Para quem gosta de escatologia, é muito bom, é muito importante a gente entender essa interpretação. Então ali, irmãos, Daniel viu a chegada do reino de Deus. Quantos anos antes, irmãos, de Cristo? Mais de 500 anos. Mais de 500 anos antes da vinda de Cristo. E Daniel ali, sem saber do futuro, estava vendo ali como seria o reino vindouro do Senhor. Ele também viu o resultado da chegada deste reino. E eu coloquei aqui, para a gente entender algumas coisas. O versículo estava aqui. A estátua, olha só que interessante.
A primeira parte, a característica ali, a cabeça de ouro, que simbolizava naquele tempo, né? E para nossos estudos é a cabeça de ouro ali, a Babilônia. Amém, queridos? Foi o primeiro império poderoso na terra. Foi o Império Babilônico. Depois nós vamos para o peito e para os braços dessa estátua, que ali representava então o Império dos Medos e dos Persas. Depois nós vamos para a parte das coxas, para a barriga de bronze, que representava o Império Grego. O Alexandre o Grande, vocês lembram? Destruiu o Império Persa, enfim. Depois nós vamos para as pernas de ferro, que representam o Império Romano. Depois nós vamos para o Império de Ferro e Barro, que é a divisão das nações na Europa, nos dias atuais, irmãos. E depois Daniel falou sobre uma pedra que vinha em direção aos pés e destruía os pés, esmiuçava os pés e toda a estátua. E que pedra é essa, irmãos? Que pedra é essa? Então a estátua, irmãos, ela representa os reinos deste mundo. A estátua, como está no telão aqui, ela representa, primeiramente, a Babilônia ali, a cabeça. E por mais que a Babilônia não exista mais hoje, irmãos, a forma babilônica de se pensar, ela ainda existe. Porque é a cabeça. O Império Babilônico não existe mais, mas a forma de se pensar, a forma de agir, ainda vem da cabeça da estátua nesse mundo. E as demais características então da estátua, então dos outros reinos, como nós falamos aqui, foram outros reinos que participaram deste mundo. Então esses reinos seriam também contra o Senhor Jesus Cristo, porque estava vindo lá da cabeça, o pensamento do jeito babilônico de ser. Os demais reinos também seriam iguais. Mas Daniel então no versículo 34 e 35 disse que uma pedra ia ferir essa estátua, que uma pedra ia esmiuçar os pés da estátua. E os pés, queridos, não se engane, queridos, com pessoas falando pela internet coisas. Nós já estamos no fim, muito perto do fim. Vejamos que tudo que Daniel falou há 500 anos antes de Cristo aconteceu. 500 anos antes de Cristo, Daniel não sabia nem que era um telemóvel. Ele não sabia os impérios que existiriam na terra, não sabia. Mas Deus já tinha revelado lá. Estamos no fim, queridos. Estamos no fim. E mais adiante, no versículo 44 de Daniel 2, ele diz que apenas um reino vai existir para sempre. Não se engane, queridos. O reino do pecado não vai existir para sempre. Ele vai sofrer para sempre. O reino da fornicação, o reino de todas as coisas que são contra o Senhor não vão mais existir. Apenas um reino vai existir para sempre, que é o reino eterno de Jesus Cristo. Daniel então diz que todos os reinos representados pela estátua seriam então reinos poderosos, mas que seriam destruídos. Todos seriam destruídos, qualquer reino, o reino, muitas vezes o nosso próprio reino, irmãos. O nosso próprio império que nós queremos construir. Todos os reinos serão destruídos, irmãos, todos. Apenas o reino de Jesus vai continuar. Esse último reino jamais terá fim. Igreja do Senhor, o que essas profecias então nos dizem é que um dia apenas Jesus Cristo vai reinar. E é por isso que eu falei aqui já, existe um ódio gratuito sobre Israel. Irmãos, vocês me conhecem, eu sou tranquilo quanto a isso. Quem é a favor da Palestina, eu também sou a favor, irmãos, de não ter assassinato nenhum, de ninguém morrer. Jamais seria a favor disso. Mas o que eu falo é sobre ódio gratuito. Eu não gosto, eu odeio Israel, então eu vou lá em algum evento que tem israelita e vou matar eles. Ah, que ódio. Está acontecendo isso, irmãos. Isso pode acontecer com a gente aqui. Se são a favor de Israel, de Deus, então a gente vai matar vocês também. Por que existe esse ódio gratuito, irmãos? A Elke na semana passada falou sobre missões aqui. Vocês viram quantas igrejas incendiadas? Casas de cristãos incendiadas. Por quê que a mídia não mostra isso? É o ódio gratuito ao povo de Deus. É o ódio gratuito ao povo de Deus.
Mas não só isso, né, irmãos? É o próprio Deus. Então, por que nós devemos saber sobre isto? Por que nós devemos saber, irmãos? Porque hoje, então, a cidade da Babilônia, como eu falei, não existe mais. Mas hoje a Babilônia é para muitos um estilo de vida. Hoje Portugal está bombando de pessoas vivendo o jeito babilônico de ser. O verão, então, é o que mais tem. Hoje a Babilônia é para muitos uma forma de viver uma vida se rebelando contra o Senhor. Eu não estou nem aí com Deus. Eu não estou nem aí com as coisas que ensino na igreja. Eu não estou nem aí com os pastores que dizem, olha, estou nem aí, eu quero viver a minha vida. Isso é o jeito babilônico de ser. É o jeito babilônico. Igreja Yahvé, a Babilônia hoje não é mais um lugar. Não tem um lugar determinado para a Babilônia, mas ela é uma cosmovisão de vida longe de Deus. Babilônia hoje é um padrão de vida contrário ao Senhor. Tudo que Deus manda fazer, a pessoa é contra. Tudo que Deus ordena, instrui, a pessoa não vou fazer, eu quero viver a minha vida. Babilônia hoje é a forma de como este mundo vive. Você pode se cansar de falar para as pessoas, irmão, sobre o amor de Jesus. Você se cansa de falar para as pessoas sobre o perdão de Jesus, que Ele quer resgatar, que quer tirar a pessoa do inferno. Mas a pessoa olha tudo isso e fala, não, eu quero viver a minha vida. E Jesus, irmãos, então é o Deus que também não vai se encaixar nesse mundo. Não pense as pessoas aí fora, ai, Deus é o único que pode me julgar, e as pessoas não têm medo disso. Deus é o único que pode me julgar. Ai, não, a Bíblia fala que cristão também pode julgar, irmãos, desde com a reta justiça. Sabia disso? Só leu o Evangelho de João. João diz que nós podemos sim julgar, desde que com a reta justiça. E a reta justiça é a Bíblia. Mas, cuidado, que com a mesma forma que a gente julga, a gente será julgado. É por isso que Jesus fala, é com a reta justiça. Não é com a nossa justiça, é com a reta, que é só da palavra de Deus. Então Jesus também não vai se encaixar em nenhum reino, irmãos. Queridos de Deus, então nós temos dois jeitos de viver essa vida. Eu sei que vocês que estão aqui são cristãos, amém, queridos? Mas essa mensagem é para que você alerte as pessoas que você tanto ama. E que você não quer ver elas eternamente no inferno. Não pense, queridos, que vai durar mais anos, centenas de anos. E nem é essa a questão, a pessoa também pode morrer. E se morrer longe de Jesus, você sabe para onde ela vai. A gente pode viver então essa vida de dois jeitos. Ou do jeito da estátua, ou do jeito da pedra. Lembra da pedra angular? A estátua, irmãos, ela pensa de um jeito. A pedra, ela pensa de outro. A estátua, ela ama de um jeito, mas a pedra ama de outro. A estátua faz os seus negócios de um jeito. Vamos fazer esqueminhas aqui, vamos fazer coisas erradas aqui, assinar um documento aqui. Mas a pedra, ela não muda. Ela faz de outro jeito. A estátua possui os seus valores no pecado, mas a pedra tem os seus valores nos céus. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que você faz, tudo que você aceita, tudo que você rejeita, tudo que você compra, tudo que você adere, ou está sendo regido por um dos dois sistemas, ou o sistema da estátua, ou o sistema da pedra. Não tem como, irmãos, falar mais abertamente do que isso. Tudo que você vive, todos os dias, de minuto em minuto, ou você trabalha de acordo com a estátua, ou você trabalha de acordo com o que a palavra de Deus diz. E quem é a pedra então, irmãos? Quem é essa pedra angular? Quem é a pedra então que dá um novo ângulo para a vida? Quem é a pedra então que nos dá uma vida eterna? Essa pedra é Jesus Cristo. Somente Jesus, não existe Maomé, não existe outro profeta nessa terra, Mahatma Gandhi, qualquer outro aí, irmãos. É somente Jesus Cristo, o Rei da Glória. É somente Jesus Cristo, o Rei da Glória. Não tenha medo de pregar para as pessoas que você conhece, principalmente aqueles que têm aquele Buda
dentro de casa aqui, que nem sabe para que existe. Ai, mas é porque ele foi viver lá uma vida que ele queria viver. Sim, mas foi, irmãos, viver uma vida de obras, irmãos, não tem salvação. Ai, mas é porque a pessoa faz o bem, então ela vai ser salva. Não vai por causa disso. Ela só vai ser salva por causa do sangue de Cristo na sua vida. Fazer boas obras, irmãos, até o ateu faz. Eu conheço no Brasil amigos ateus demais, fazem muitas boas obras, mas não vão ser salvos se não tiver o sangue de Cristo lá. Porque quando Deus Pai olhar a pessoa, Ele vai ter que ver o sangue primeiro. Você lembra de Êxodo, na Páscoa, dos hebreus? O anjo passava, o anjo da morte, quando aquela casa, o umbral das portas tinha o sangue, que já representava o sangue de Jesus. Se tivesse ali o sangue, não entrava, o anjo da morte não entrava. Alerte as pessoas que você tanto ama, queridos. Estamos muito pertinho do final de tudo. Esses dias a pastora Rose pregou no Brasil sobre o final dos tempos. Ela falou: eu sou pastora dessa igreja e eu amo muito vocês, para não falar a verdade, que vocês podem ir para o inferno se vocês não deixarem Jesus colocar o seu sangue sobre a vida de vocês. Alertem, ela falou, alertem os seus familiares. Portanto, hoje, irmãos, a gente precisa então decidir sobre essa questão, se fazemos parte da estátua ou da pedra. Apocalipse 14, versículo 4 diz assim, olha que lindo isso, irmãos. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Isso tudo foi visto pela visão de João, né, irmãos? Uma pessoa simples, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes, está falando da noiva, queridos, está falando de mim, de você, está falando da igreja. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Queridos, você foi comprado por um preço altíssimo de sangue. O jeito da pedra é melhor, queridos. Viver o jeito da pedra é melhor. Seguir o Cordeiro, eu sei que muitas vezes não é tarefa fácil. Acho que nem seguir é a questão do Cordeiro. É às vezes pensar no que o Cordeiro pensa. Porque o Cordeiro entra em cada casa, irmãos. Ah, como já vi lares que muita gente falava, meu, esse aí não vai dar certo nunca. Esse cara aí é um derrotado. Mas o Cordeiro entrou lá. O Cordeiro também, ele alcança cada tipo de gente. O Cordeiro salva cada tipo de pessoa. O Cordeiro, ele não se encaixa nas nossas mentes. Ele é a pedra angular. Qual caminho você vai escolher hoje? Vamos nos colocar em pé?